Olá, pessoal, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Aqui é o irmão Sérgio, presbítero na Igreja de Clube de Campo, uma das congregações do Ministério de Santo André, e estamos chegando ao final de mais um trimestre. Nesse trimestre, na Sala dos Jovens, nós estudamos essa revista que tratou sobre Atos, mas numa perspectiva do contemporâneo, do hoje, do jovem na faculdade, do jovem no trabalho. E essa lição de número 13, ela é muito importante, porque ela fecha tudo o que nós temos estudado, comentado, e ela responde a nossa pergunta que vem, a pergunta que vem norteando aqui esse subsídio. Para que eu sou cheio? Para que Deus me enche do seu espírito? Então, nós vimos que ele nos enche para nós termos uma vida de oração, uma vida em comunidade, mas, acima de tudo, tudo isso fecha-se em ele me enche para eu ser um discípulo. Às vezes nós olhamos para a igreja e nós pensamos que a igreja é um local de encontro, um clube social. Às vezes cobramos da igreja até aquilo que não faz parte da sua tônica. Cobramos eventos, cobramos encontros, mas a igreja, ela foi estabelecida por Cristo com um único objetivo. Esse objetivo é aproximar as pessoas de Deus. E isso acontece por meio do discipulado. E diferente do que muitos podem pensar, o discipulado não é um curso de batismo. O discipulado não é um período de 3 meses que você estuda sobre discipulado. Isso são imersões, são cursos, são capacitações. O discipulado, ele é contínuo e dura para sempre. Enquanto estivermos vivos, enquanto aqui estivermos, enquanto formos igreja, nós seremos discípulos e temos que fazer discípulos. Essa é a tônica. Então, a priori, acima de tudo, o Espírito nos enche para nós fazermos discípulos, para nós sermos discípulos. Quero que você nos acompanhe nos slides que vocês receberam nos grupos de professores, superintendentes. Os slides esses que têm por título, né, Discipulado Radical, viver como jovem chamado, capacitação e testemunho do jovem no reino de Deus. O jovem precisa entender que ele foi chamado e que esse chamado ao discipulado é a essência, né? O nosso sumário apresenta aqui o que nós falaremos: chamada e essência do discipulado, poder e capacitação do espírito, progressão do testemunho do jovem, identidade, vocação e vida comunitária, desafios atuais e a cruz diária. Né? Então, vamos lá. Tem uma pergunta que eu acho muito interessante você, professor, iniciar com os seus alunos, né? Tratando-se de jovem, e uma coisa que eu gosto muito de fazer, e eu leio a Bíblia assim, como um livro no qual Deus está falando comigo. Então, se Deus está falando comigo, essa mensagem, ela não se atualiza, mas ela conversará com o meu contexto, ok? E uma pergunta que está até nos nossos slides é: considerando os confins da terra. Quais os confins da terra hoje? Na época dos discípulos, os confins da terra era Roma. O sonho, e você pode ver que o caminho que Atos nos apresenta é um caminho até Roma. E isso acontece quando, lá em Atos 10, Pedro diz para Cornélio: Jesus é o Senhor de toda a terra. Na terra dos Césares, no império dos Césares, Pedro anuncia que o verdadeiro Senhor, o verdadeiro Quírios, estava sendo anunciado ali, que é o Senhor Jesus. Então, na época de Atos, né, no momento histórico de Atos, os confins da terra era Roma. E hoje, quais os confins da terra? Hoje, esses confins da terra passam diretamente pelas redes sociais, né? E aí vem uma pergunta muito interessante para discutir com o jovem: como o seu engajamento online, ou seja, nas redes sociais, tem refletido o caráter de Jesus ou apenas buscado validação humana?
Uau, que pergunta! E só aqui nós poderíamos ficar aqui um tempão conversando. Por quê? É, eu vejo e percebo que muitas pessoas querem fazer um discipulado, e entenda o que eu quero dizer para você, professor, aluno que assiste essa aula. A palavra de Deus permanece, mas ela conversa com o nosso tempo, porque o nosso Deus, ele é eterno e ele é multi-sabedoria. Ele tem uma multi-sabedoria. Então, eu percebo que às vezes nós queremos trazer para este período da internet, para esse período de inteligência artificial, muitas das vezes coisas que funcionaram lá atrás. Ah, Sérgio, vou lá, vem você querendo atualizar o cristianismo. Não, não é atualizar. A palavra de Deus, volta a dizer, ela é eterna. Ela fala em todos os tempos. Mas o jeito de anunciar, o jeito de fazer discípulo, aí sim. Por exemplo, em outros tempos, você teria esse subsídio preterivelmente, ou seja, presencial, de forma presencial em uma sala de aula. Hoje, por conta desse boom da internet, você consegue ter essa videoaula no conforto da sua casa, no celular, quando você está indo trabalhar. Então, é nesse aspecto que eu estou falando. E não podemos desconsiderar as redes sociais, a internet, como uma ferramenta de discipulado, uma ferramenta para cumprir o ID de Jesus. Tem um herói da fé, John Wesley, que ele dizia que o mundo era a capela dele. E eu sempre parafraseio dizendo que se fosse vivo em nosso tempo, ele diria: a internet é a minha capela. A internet é o meu púlpito. Eu sempre falo isso, faça do Facebook, do Instagram, o seu púlpito, o lugar onde você anuncia Jesus. E é muito importante trabalhar com o jovem o uso da internet para aquilo que é útil, para aquilo que venha a ser agradável a Deus e venha expandir o reino de Deus. Nós vemos aí pelas manhãs quantos canais fazem leitura devocional. Às vezes a pessoa ela não tem o hábito, ela não tem disciplina, mas ali no trabalho dela, ela escutando uma leitura orientada pelo YouTube, por exemplo, ela acompanha ali na Bíblia, nem que seja digital, no celular, mas ela está acompanhando, ela está lendo o texto bíblico. E é nesse aspecto que é interessante você discutir isso, refletir sobre a intencionalidade e o impacto das interações digitais. Não dá para falar com o jovem sem levar em consideração esse mundo digital. Não dá. Se nós quisermos conversar com os jovens dos nossos tempos, precisamos considerar isso, ok? Então, esse é um ponto para você começar a sua aula. Então, vamos lá. O que é esse discipulado? Um chamado radical. Tem um livro que eu gosto muito, que é Apocalipse para Discípulos Dissidentes, do McKnight, Scott McKnight. E sim, o discipulado, ele é dissidente. Conforme Atos 1:8, discipulado não é apenas um título, mas é uma jornada de transformação, uma jornada impulsionada pelo poder do Espírito, uma jornada, uma missão que exige a compreensão do papel vital da juventude no reino de Deus. Muitos pensam que o jovem, ele é só a igreja do amanhã. Não, jovem, criança, adolescente, velho, casado, solteiro, todos somos a igreja do hoje. Todos precisamos falar e desejar como Jesus nos ensinou: venha o teu reino. E só deseja o reino quem é verdadeiramente discípulo, né? Então, e tudo isso, claro, direcionado pelo poder do Espírito. O Espírito nos enche para nós vivermos esse discipulado radical, esse discipulado dissidente, de certa forma. E para que isso aconteça, precisamos nos entregar de forma incondicional. Atos trabalha muito isso. Ou você pertence ao reino de Deus, como discípulo, ou você pertence ao reino dos Césares, como discípulo dos Césares. A Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Discipulado é isso.
Por isso que eu disse que discipulado não é um cursinho, não é um período de estudo pré-batismal, que eu acho muito importante. Discipulado não é conhecer a história da igreja que você congrega, por mais que isso faça parte, mas discipulado é, acima de tudo, você saber o que é reino de Deus, você conhecer quem te chamou e conhecer quem te vocacionou. E isso exige uma entrega total, né? Então, em Lucas, nós vemos que Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se, tome diariamente. A cruz é diariamente. Aí nós temos aqui algumas questões a tratar sobre podemos chamar, podemos dizer assim, intitular de a lei da cruz. A cruz tem uma lei para o discípulo. Primeiro, é radical. Jesus não busca uma adesão superficial, mas uma entrega que exige sacrifício pessoal. Aquilo que não me custa não não serve. Ser discípulo tem que me custar alguma coisa. Sérgio, como assim? Eu achei que ser discípulo fosse ser um cara maneiro, ser um cara paz e amor. Não. Discipulado me custa. Discipulado custa alguma coisa. Porque se não me custar, não é discipulado. Então tem coisa errada. O verdadeiro discipulado, ele me custa. Jesus, ele passa a ensinar que não só o Messias, que é ele, morreria, no contexto que nós estamos lendo aqui, mas também todos os seus discípulos devem estar dispostos a seguir os seus passos. E ele deixa bem claro, ao apresentar as condições para o discipulado. Primeiro, negue-se a si mesmo, renuncie os desejos egoístas. Segundo, tome a sua cruz, esteja sempre disposto a enfrentar sofrimento e vergonha, como os de condenado à morte que carregava a trave da sua cruz até o local da execução. Diferente do que falam, ser discípulo é muitas das vezes estar disposto a enfrentar a vergonha, a enfrentar o ódio, o desprezo. Então, essa escolha é interessante, que ela é individual, mas ela ressoa no corpo de Cristo e molda gerações. Gerações. E siga-me, isso fala de viver segundo o modelo do caminho da cruz. E qual que é o modelo do caminho da cruz? É perder para ganhar. Em uma leitura semelhante a Lucas, e que eu gosto bastante, que está lá em Marcos, capítulo 8, do 34 ao 38, Jesus mostra que o preço do discipulado é altíssimo, mas absolutamente justo. Precisamos perder a nossa vida aqui para ganhar a verdadeira vida. E o termo grego traduzido de maneira uniforme para a vida, no contexto de Marcos, é psique, eu, vida interior, vida física, pessoa, ser humano. Essa expressão, ela fala de eu, muitas das vezes, perder quem eu sou em Cristo. Nós dizemos assim às vezes, não, é do meu jeito, é como eu penso. Não é, meu irmão, no reino de Deus é como Cristo pensa, é como Cristo fala. Durante esse trimestre estudamos sobre liderança, nós vemos que a liderança no modelo de Cristo é uma liderança humilde, uma liderança servidora, algo que nos modelos atuais quase nem se fala. O líder quer ser bajulado, quer ser endeusado. Nós vemos que o jovem no padrão de Cristo é um jovem que vive em comunidade, destoando dessa juventude que busca cada vez mais a solidão, o individualismo, o eu, como dizem por aí, né? Farmando aura. E no discipulado de Cristo não existe essa. No discipulado de Cristo, o ego tem que ficar em último lugar. É do jeito que Cristo quer. É do jeito que Cristo quer. E aí Jesus vai falar que é por causa de mim e do evangelho em Marcos.
Isso indica que o compromisso com Jesus significa também com o evangelho. Nós vemos uma época de pessoas dizendo: eu tenho compromisso com Jesus, não com a igreja. Não, meu compromisso é com Cristo, não com a palavra. Se você tem compromisso com Cristo, você tem compromisso com o Evangelho. Se você tem compromisso com o Evangelho, você tem compromisso com Cristo. E a rejeição a isso, não querer sofrer, não querer ser hostilizado para ficar bem com a comunidade, com a galera. Em Marcos 8,38, Jesus vai falar que vai dar um nome a isso: se envergonham de mim. Eu estou falando aqui para você ser, como sempre diz o querido professor Saião, o chato. Não, não é ser um crente chato, mas é ser um cristão discípulo. Um cristão discípulo, ele se posiciona, ele se posiciona. Então, o nosso slide é, de número de número 5, ele vai trazer para nós aí algumas essências de seguir Jesus. Maturidade da fé. O amadurecimento ocorre na alternância entre profundas experiências espirituais e as provações do dia a dia. Quer ser maduro? Tem que passar por provação. E a prioridade divina, né? O objetivo final é viver para agradar a Deus acima de todos os desejos pessoais. Uma citação do Luciano Subirá. E aí, o nosso slide 6 tem uma citação que eu gosto muito do John Stott, que diz: sem o Espírito Santo, o cristianismo se reduz a moralismo. Com o Espírito Santo, torna-se poder de Deus para salvação e transformação. O discipulado regado pelo Espírito, ele se torna só, sem o Espírito, né? Um discipulado sem o Espírito se torna só um estudo, só leis morais. Regado pelo Espírito se torna a própria palavra, o poder que leva à salvação, né? Então, para que o Espírito me enche? Para eu ser um discípulo, e sendo um discípulo, eu serei dissidente moralmente, né? Ou seja, o Espírito nos capacita, nos concede força para superar as tentações e manter a pureza em meio aos desafios do cotidiano. É dissidência moral. Ser discípulo é ser um dissidente moralmente, é destoar da moral do mundo. É também viver de forma relacional. Sim, para os jovens que é tão difícil viver em comunidade, ser cheio do Espírito, e o discipulado é um chamado a viver em comunidade, a viver juntos. Coragem para proclamar. O Espírito nos enche para, com ousadia, testemunharmos da fé em ambientes hostis, em ambientes controlados por reações contrárias ao fruto do Espírito. E aí, continuando, né? Nós temos na história muitos exemplos de pessoas, de jovens, de homens, de mulheres que foram avivados e usados por Deus, mas passaram pelo caminho do discipulado. No nosso slide 8 aqui, cita-se Jonathan Edwards. Jonathan Edwards tem um livro chamado Afeições Religiosas. Esse livro é sensacional. E ele relata nesse livro, entre muitas coisas, que ele se converte aos 17 anos. E qual era o pecado que ele tinha? O pecado do orgulho. O avivamento verdadeiro, o discipulado verdadeiro me faz compreender quem eu sou e as minhas falhas. É interessante que muitas das vezes nós achamos que avivamento são apenas momentos de lágrimas, de choro, de emoção. Tudo isso pode ser produzido pelo avivamento, sim, mas não necessariamente isso produz avivamento. Jonathan Edwards, nesse livro Afeições Religiosas, ele vai trabalhar isso, que o verdadeiro avivamento leva a emoções, leva a reações físicas. Já emoções físicas, reações físicas, emoções não necessariamente levam ao verdadeiro avivamento. E o que leva ao verdadeiro avivamento? Uma vida entregue ao Espírito, uma vida de arrependimento, né? E aí, nós vemos que esse discipulado, ele tem como objetivo a proclamação do reino. E essa proclamação, ela é progressiva, né? Então, em Jerusalém, aí trazendo para você, jovem, no meio da tua família,
né? É, no meio dos amigos, na sala de aula, na sala onde você faz o seu curso, na academia. Depois você expande isso, né? Judéia e Samaria, e já fala de outras pessoas que estão fora do seu convívio, né? E por fim, essa missão global, que aí envolve o que nós falamos na nossa pergunta inicial, redes sociais, ir para outros lugares, testemunhar por meio de tecnologia, de vocação pessoal, enfim. Mas tudo começa com o nosso contexto, né? Com o nosso contexto. Essa ideia fica mais clara no slide 10, onde eu trago ali as esferas, os contextos e os desafios. No contexto familiar, escolar, trabalho, o desafio é a honestidade, porque as pessoas nos conhecem. Nos contextos de grupos sociais distintos, é o amor ao próximo, com opiniões divergentes, saber escutar pessoas, conviver com pessoas divergentes. E no quesito confins da terra, é o posicionamento digital, posicionamento em uma nação, em um estado, que muitas das vezes se opõe ao Senhor, né? E aí, tudo isso tem como proposta eu, acima de tudo, defender a identidade que eu tenho em Cristo Jesus. Ser um discípulo é ter uma identidade firmada em Cristo Jesus. O nosso slide 11 aqui fala de uma nova centralidade. Ser discípulo é passar a centralidade da nossa vida para Jesus. Gálatas 2:20 diz, né? Já não sou eu em quem vive, mas Cristo vive em mim. Também fala de não fazer, ou não conviver, ou não se moldar, conforme Romanos diz, a mentalidade. Tratando-se aqui das questões de redes sociais, principalmente, quantos jovens, para a fim de ter uma aceitação, ter likes, ter validações, se amodam aos padrões da rede. A nossa aceitação, a priori, acima de tudo, tem que ser divina. A aprovação humana, muitas das vezes, ela é errada. O homem me aprovar não significa que Deus está me aprovando. E a morte do eu. O Bonhoeffer, né, ele dizia que o discipulado autêntico exige a morte do ego, do orgulho. Para ser um verdadeiro discípulo, eu preciso passar pelo caminho da cruz. E tudo isso, sendo observado, me leva à responsabilidade comunitária, né? A uma vida ética e coerente, né? Ao crescimento, à administração. O discipulado abrange a forma como utilizamos nosso tempo, nosso dinheiro, nossas redes sociais, né? R.C. Sproul, ele vai dizer que ninguém cresce isolado. O discipulado necessita de comunidade. Não dá para crescer desigrejado, sozinho, isolado. Não. Você precisa estar em comunidade. Eu preciso estar em comunidade. Essa videoaula só acontece porque vivemos em comunidade. Se eu resolvesse me isolar, eu não estaria aqui agora falando com vocês. Então, é muito importante isso, né? E a ética da coerência, a identidade em Cristo, que vai gerar integridade nos estudos, nos relacionamentos, refletindo o governo do reino de Deus no coração e na atitude da comunidade. E indo já para o final aqui da nossa aula, o discipulado genuíno me faz compreender a vocação e a glória de Deus. A carreira profissional do jovem, discípulo, é um instrumento ministerial. A carreira na universidade é um instrumento ministerial. A sua vida em família, tudo isso. Entendam, você está representando o reino de Deus. Representar o reino de Deus não é só quando eu falo em línguas, não é só quando eu oro, não é só quando eu leio a Bíblia, quando eu prego. Tudo isso faz parte. Mas representar o reino de Deus é eu viver conforme esse reino.
É eu ser um cidadão desse reino, né? Muitas das vezes nós vestimos a roupa de cidadão do reino de Deus, aí para ir para o culto, termina o culto, tiramos, e aí passamos a ser um cidadão terreno. Não. Ser um cidadão do reino de Deus já implica, traz no bojo todo o pacote das minhas responsabilidades aqui na terra, de pagador de impostos, de um bom pagador, de um bom funcionário, de um bom pai, de um bom filho, de um bom aluno, de um bom professor, de um bom obreiro, de um bom aluno, de um bom membro. Então, a vocação, ela não é um momento, ela é para a vida, né? E aí vivemos os desafios, né, dessa cultura contemporânea, porque a cultura contemporânea ela vai muito na contramão do que é o verdadeiro discipulado. Por exemplo, o Tim Keller, ele dizia que a mente moderna resiste à verdade absoluta. O Bauman, né, vai dizer que intitular essa sociedade de líquida. Então, para uma sociedade líquida, tudo que é absoluto, que é denso, pesa, não serve. A ansiedade e o status, né, como diz Lloyd Jones, né, Martin Lloyd Jones, a maior tragédia é viver para a glória humana, tendo sido criado para a glória de Deus. Isso daqui é algo que devemos pensar. E a superficialidade digital. O excesso de estímulos digital dificulta o aprofundamento bíblico, dificulta o discipulado real e exige do jovem um esforço intencional de foco e disciplina espiritual, que será aí o tema da nossa próxima revista, as disciplinas espirituais, né? Então, ser discípulo é viver isso. E aqui já no nosso slide 15, a cruz diária, o paradoxo. Carregar a cruz não é um evento único, mas uma decisão diária, cotidiana, de obediência voluntária. É um caminho da renúncia. É um paradoxo que. Por quê? Porque à medida que eu morro, Deus se satisfaz. Quando eu morro para mim, né? Nesse sentido que eu estou falando, conforme John Piper, quanto mais eu morro, mais Deus é glorificado, mais Deus é exaltado, né? O John Piper, inclusive, ele é considerado o Jonathan Edwards do nosso tempo, nos quesito que ele é aquele que gosta de trabalhar a beleza, a glória de Deus. E o John Piper em todo o tempo está dizendo: viva para a glória de Deus. Cristo é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele, mesmo que isso nos custe tudo. John Piper, né? Então, o discipulado tem que custar. Discipulado que não custa não é discipulado, é curso, é mentoria, é treinamento. O discipulado, ele custa. E eu quero concluir essa aula, esse trimestre, que você possa compartilhar esse vídeo, dar o seu like, mandar para o seu amigo, comentar, mas eu quero concluir respondendo a nossa pergunta norteadora: para que o Espírito nos enche? Nos enche para sermos um discípulo radical, porque o discipulado radical exige poder do Espírito. Sem o poder do Espírito é impossível. O Espírito me enche para eu ter uma identidade em Cristo, uma identidade muitas das vezes ontológica, né? Que não depende da validação do homem, mas está ancorada na aceitação divina. O Espírito nos enche para nós resistirmos ao mal moral, para nós buscarmos em todo tempo relacionamentos nesse mundo cada vez mais isolado, para nós termos e refletirmos a glória de Deus. E para finalizar esse trimestre, conforme John Piper, o Espírito nos enche para vivermos para a glória de Deus. E viver para a glória de Deus implica carregar a cruz diariamente e encontrar satisfação plena somente nele, mesmo em meio aos desafios. Que você possa ler, reler essa revista, revisitar essas videoaulas, que você possa ler o livro de Atos, que você possa ter isso em mente. O Espírito nos enche para vivermos para a comunidade e na comunidade.
Um poder individualista não é de Deus. O poder de Deus me leva a uma liderança servidora, a uma vida em comunidade. Deus abençoe você e até a próxima, o Senhor Jesus permitindo.